vossos olhos misericordiosos a nos volver. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena de Deus instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai a inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para fazer perder as almas. São Miguel Arcanjo, quem como Deus, Ninguém como Deus. Amém. É uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Elisângela. Pela graça de Deus, eu moro aqui na comunidade. Depois que me casei, morei fora. Em 2015, Deus me trouxe de volta, né? Me chamou de volta. E desde então, nós estamos aqui, eu, meu esposo, os nossos filhos, buscando servir a Deus a cada dia, né? Deus tem projetos e Deus tem planos para cada um de nós. Às vezes nós desconhecemos porque nós só enxergamos agora. O ontem já passou, amanhã, daqui 2 minutos, a gente não sabe o que será. Mas Deus sabe e Ele tem planos para cada um de nós. Ele tem projetos para cada um de nós, né? O tema dessa pregação: há um Deus que espera por você. Há um Deus esperando por cada um de nós. Porque Ele tem planos, porque Ele tem projetos, porque Ele nos ama. Porque Deus é bom. Enquanto nós rezávamos, eu tinha muita essa certeza no coração. Não sei como é que foi o seu dia, como é que tem sido a sua vida, se você tem tido uma vida fácil, se você tem passado momentos difíceis na sua vida, né? Mas nós precisamos ter essa certeza, independente daquilo que nós estejamos vivendo. Deus é bom. De Deus só sairá amor, só sairá bondade, porque Deus é a essência da bondade. Inclusive, a gente aprende que a Santa Igreja ensina que longe de Deus ninguém é bom, porque nós só aprendemos a bondade em Deus. Pode até ter uma caricatura, pode até ter uma coisa que pareça bondade, mas se eu não vou na fonte da bondade, eu não conseguirei ser bom. Do mesmo jeito, o amor e todas as virtudes que nós temos. Se eu não busco na fonte do amor, eu não saberei amar e nem saberei ser amado. É muito interessante e nos coloca numa situação de busca, né? Se eu quero e eu preciso ser uma pessoa melhor, se eu quero e eu preciso ser uma mulher mais bondosa, mais paciente, mais caridosa, eu preciso aprender a buscar todas essas virtudes na fonte que é Deus. Amém? Nós não vamos perder muito tempo, não. Vamos entrar na passagem da pregação. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 1. Vamos pegando. É o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse livro quem conta é São Lucas, né? E ele relata para nós os momentos que para ele foram mais marcantes na vida de Jesus. Os evangelhos não são todos iguais, embora sejam muito parecidos. Tem algumas passagens que eles abordam de maneira diferente, que um dá mais atenção, o outro dá menos, né? Mas todos eles, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão trazer para nós a vida de Jesus. Aquilo que ou eles viram, experimentaram, ou eles ouviram os testemunhos dos que viveram, dos que conviveram na época de Jesus, né? O título dessa passagem: A ovelha perdida, a moeda perdida. Então nós faremos 2 parábolas nessa passagem. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus e os escribas, porém,
ele contou-lhes esta parábola: quem de vós, que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo assim: haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, ela retrata muito do que é a nossa vida. Primeiro porque começa com uma crítica a Jesus, né? Os fariseus, os mestres da lei, começam a questionar a postura de Jesus. Muitas pessoas naquela época, os judeus, os fariseus, eles não se misturavam com o que eles tinham como pecadores, de forma que eles não conviviam. Se uma mulher fosse pegar no adultério, qualquer coisa que houvesse, aquela pessoa era imediatamente riscada do convívio. Não cumprimentava, ninguém visitava, esqueciam da existência da pessoa. Quando eles conhecem Jesus, quando eles veem aquele jeito de Jesus, eles começam a estranhar, né? E usam como uma desculpa até mesmo para perseguir a Jesus. O que Jesus fazia naquele tempo? E que eles estranhavam, né? Jesus foi almoçar na casa de Mateus, que era o cobrador de impostos. Jesus não apedrejou Madalena naquele episódio lá que ela foi pega em adultério. Jesus não fez o que eles esperavam. E aí nós aprendemos como é que Jesus achou, o jeito que ele achou de ensinar a eles por que ele fazia aquilo, né? E aí a gente precisa entender também que o jeito de Jesus conviver com os pecadores não era se tornando um pecador com eles. Às vezes a gente confunde isso, né? Muita gente usa essa passagem para justificar as farras, as bebedeiras, mas Jesus também andava com os pecadores, mas Jesus não se comportava como um pecador. É diferente uma coisa da outra. Vocês estão entendendo? Eu não preciso me tornar inimiga daqueles que são inimigos da fé, mas eu não posso ser cúmplice do comportamento, não posso ser cúmplice das ideias. Às vezes a gente, para ser agradável às pessoas, nós nos sujeitamos a falar mal da igreja, nós nos sujeitamos a falar mal do padre, a falar mal dos irmãos. Está errado. Não é isso que a passagem está dizendo, não é isso que a palavra está ensinando. Eu posso e eu preciso conviver com aqueles que não comungam da nossa fé, mas eu não posso comungar das ideias do mundo. Eu posso conviver na maioria dos lugares. E a gente precisa saber de uma coisa: Deus nos deu a liberdade. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E aí a gente precisa saber também, né? Onde a gente convive com os pecadores, onde a gente se mistura com os pagãos, com os ateus. Nós somos batizados, nós somos marcados com o sinal da fé. Quando fala que Jesus ia aqui, Jesus ia numa casa almoçar, Jesus ia num casamento, Jesus não ia numa balada, não. Jesus não ia sentar e encher a cara porque o amigo bebe, não. Jesus sabia muito bem. E quando nós vamos em um lugar que as pessoas não conhecem a Deus, nós precisamos ser luz ali. Como Jesus era luz onde ele estava. Tanto Jesus era luz que ele incomodava as pessoas. Você já fez a experiência de acordar de noite com tudo escuro e acender uma luz? Incomoda os olhos, incomoda a arte. É assim
onde existem trevas. Se nós precisarmos conviver em ambientes não católicos, é para que nós sejamos luz. E não para que a gente se misture e se comporte como quem não conhece a Jesus. Nós experimentamos a Deus. Nós conhecemos, nós somos batizados, nós comungamos todos os domingos. Nós não podemos nos comportar como se comportam os pagãos. Amém? E aí, para que Jesus, naquela época, hoje é fácil para nós dizer assim, né? Talvez escandalize, talvez alguém se assuste, mas se assuste pouco. Naquela época, era o contrário. Hoje, quando a gente fala assim, quando eu conheci a Deus, houveram amizades que eu precisei deixar. É verdade. Os amigos que eu tenho hoje, eles não são os mesmos de antes de fazer uma experiência mais profunda com Jesus. As coisas acontecem naturalmente. Primeiro porque eles vão vendo que eu quero outra vida para mim. E eu vou vendo que eles querem outra vida para eles. Amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas que eu. É assim que eu sei que é meu amigo. O dia que o meu amigo deixar de amar a mesma coisa que eu amo, automaticamente ele vai começar a caminhar para lá e eu vou começar a caminhar para cá. Porque nós não amamos as mesmas coisas. Porque nós não buscamos as mesmas coisas. Você pode até ter conhecidos que não amam e não rejeitam as mesmas coisas que você. Mas amigo de verdade, eu não estou falando de lambança, de estar na casa toda hora, não é disso que eu estou falando. Amizade não é isso. Né? E aí, é isso que a passagem vem nos ensinar. Olha o que é que Jesus, como é que Jesus ensina para eles? Para não assustar eles, falando que podia ou não podia andar com os pecadores, Jesus conta essas duas parábolas para ele. Imagina uma pessoa com uma roça, um campo cheio de ovelhas, sem ovelha é muita coisa, né? Ele perde uma só uma. A gente imagina que ele ia deixar para lá, né? Mas não. Prende as 99, deixa lá e sai o pastor. Procurar uma ovelha que ficou perdida. Uma só. Amados, Jesus é assim. Deus é assim. Nós, igreja, aqui dentro da igreja, e eu não estou falando só da igreja templo, mas eu sou igreja onde eu estiver. Eu sou católica onde eu for. Jesus ama cada ovelha. Jesus ama cada um de nós. Eu digo mais. Como diz o tema da pregação, Jesus
precisa disso tudo não. Povo besta. E de pouco em pouco, gente, o pecado vai fazendo uma coisa que a gente nem percebe. Aos poucos, ele vai minando a nossa fé. Ele vai minando a nossa intimidade com Jesus. Ele vai atrapalhando. E nós vamos, se nós não rompemos com o pecado, automaticamente a gente vai tomando outro rumo. Vamos fazendo como aquela ovelha. O pecado tira a nossa visão de Jesus. E nós vamos fazendo como aquela ovelha. Enquanto os outros caminham para perto de Jesus, eu vou ganhando distância. Hoje Jesus veio me buscar. E Jesus veio buscar você para voltar para casa, para ficar sob a proteção, sob o cuidado do Pai, porque a ovelha precisa do pastor. A ovelha é um animal frágil. Tem animal que consegue viver sozinho, uma vaca, um cavalo, não precisa pouco do dono. Soltou a vaca no campo, acabou. Se ela tiver o que comer, o que beber, ela se vira, a ovelha não. Muitas vezes o pastor precisa carregar a ovelha nos ombros, porque ela é mais frágil. Ela precisa de alguém que conduza. Ela precisa de alguém. Se vocês olharem nas histórias dos filmes antigos, quando colocava a ovelha para comer, tinha que ter alguém o dia inteiro olhando, para ela não se afastar, para ela ficar junto dos outros. Assim somos nós. Nós não fomos feitos para ficar longe de Jesus, não. Jesus sabe como nos fez e por isso Ele nos alerta. Eu e você não podemos nos afastar do Senhor. Eu e você não fomos criados para viver longe de Jesus. O seu lugar é perto do pastor. O seu lugar é ouvindo a voz de Jesus. É escutando o mestre falar. É obedecendo à vontade do mestre. Você foi criado e foi criada para estar perto de Jesus. Uma vez eu escutei uma pessoa assim, falando assim: não precisa ir para vocês querem morar na igreja, não precisa disso tudo não. Eu dou conta de viver sozinha. E eu pensava assim: parabéns, eu queria dar também, mas eu não dou não. Se eu me afasto, primeiro que eu não consigo rezar igual. Sou sincera com vocês, eu não consigo. Rapidamente eu vou esfriar. Se eu abandonar a comunhão, eu sei de que matéria eu sou feita. Eu preciso da igreja. Eu não sei em qual time você está. Eu espero que você esteja naqueles que querem estar com Jesus. E aí a palavra ainda continua, eu acho muito bonito quando fala assim: eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que precisam de conversão. O céu faz festa quando nós abrimos o coração. O céu se alegra com o nosso desejo de voltar para Jesus. A cada dia que eu quero voltar, e eu preciso voltar todo dia, eu não posso adiar a minha conversão. A conversão se dá em 2 momentos, né? O primeiro é o dia que eu resolvi: hoje eu quero voltar para Jesus. Essa data geralmente marca no coração da gente, que a gente lembra bem dela, né? Aquele dia que eu fiz uma experiência, aquela foi diferente. E o outro tipo de conversão, ela acontece todo dia. Errei